Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Alô, amigo pecuarista, alô, amiga pecuarista, alô, produtor rural, você que está querendo começar um confinamento, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Confinamento com Lucro. Esse programa foi idealizado, esse programa existe para ajudar pecuaristas a sair do zero ao lucro no confinamento com ganho de peso acima de 1,7 kg. Eu sou Marcelo Souza, médico veterinário, e o tema do programa de hoje são as principais dúvidas para começar um confinamento, para sair do zero ao lucro com confinamento. E eu sei que você ouve e talvez você esteja pensando exatamente isso agora. Marcelo, é muito difícil. Ter lucro com confinamento é uma coisa muito difícil. Esse ano está impossível. Eu tenho ouvido muito isso por aí. E realmente, quando a gente não faz do jeito certo, a gente não fecha a conta. E aí, chega lá no final, desanima eu, desanima você, desanima quem está te ajudando, desanima todo mundo, porque não fez do jeito certo. Então, hoje, nós vamos conversar aqui, eu vou responder aqui as principais dúvidas de quem já está participando lá dos nossos grupos da Semana Confinamento com Lucro, quem já assistiu às aulas, quem já teve acesso à informação e ainda assim pode ter alguma dúvida. Então, hoje a gente vai usar esse espaço para tirar as principais dúvidas. E hoje eu vou responder, então, essas dúvidas. Muito bem, vamos começar por duas perguntas que chegaram para a gente, duas dúvidas que chegaram para a gente, uma lá da região Nordeste e a outra do Rio de Janeiro. Agora, me fala uma coisa, antes de eu começar a responder essas dúvidas, onde você acha que os confinadores mais erram que não conseguem fechar com lucro, fechar positivo a conta do confinamento? Na tua visão, onde você acha que realmente eles mais erram? O ponto mais difícil, que causa mais erro, que leva a mais prejuízo aí dentro do confinamento. Pensa nisso e se você, depois das perguntas respondidas, se você ainda tiver a sua pergunta, você vai poder fazer ela aqui também e eu vou fazer o possível para responder para todo mundo hoje. Vamos lá, então. Muito bem. A primeira pergunta, um confinador lá do Nordeste e um do Rio de Janeiro. Lá no Nordeste, assim, Marcelo, como é que eu faço para ter uma boa conta no confinamento aqui? Como é que eu faço para fechar bem? A minha propriedade é na região Nordeste. Os insumos aqui são mais caros. É possível? Dá para ganhar dinheiro? Como é que eu faço para começar um confinamento dessa forma? E uma outra pergunta que veio do Rio de Janeiro, Marcelo, é possível confinar com lucratividade aqui no estado do Rio de Janeiro, já que toda a matéria-prima vem de fora do estado, a maior parte da matéria-prima vem de fora do estado? E eu conheço bem o Rio de Janeiro, já rodei bastante no interior lá, e a gente sabe que isso é uma situação real. As duas são situações reais. Vamos pensar o seguinte, primeiro de tudo, se eu quero fazer um confinamento lá no Nordeste, lá na região Nordeste, muito bem. A primeira parte, antes de eu construir a estrutura, antes de eu começar realmente a pôr a mão na obra, é montar um projeto, certo? Eu tenho que ter um projeto. E esse projeto, ele tem uma parte que é muito simples, que é a análise de viabilidade. O que é essa análise de viabilidade? Eu pego todos os valores dos principais grãos, dos alimentos, o valor que eu consigo pagar esses animais, aí eu projeto isso numa planilha e eu vou saber se com aqueles valores vai fechar a minha conta ou não. E talvez, naquele momento que você pesquisou, naquela fonte que você pesquisou, naquela origem daquela matéria-prima que você pesquisou, realmente aquele valor não viabiliza, não te leva a uma condição de lucro. E aí, o que você faz? Desiste da ideia? Fala assim, Marcelo, não dá mesmo aqui no Nordeste. Não, não é isso. O senhor continua procurando, porque o preço das matérias-primas, ele oscila um pouco de uma época para outra, mas principalmente a forma como você compra, de onde você tem comprado. Então, existem algumas dicas nesse sentido de como comprar a matéria-prima, porque tem uma forma certa para ajudar na viabilidade econômica. E muitas vezes a gente tem que aguardar as janelas de oportunidade. Não é assim, quero começar a engordar, vou começar agora porque o Marcelo falou que dá lucro. Existem as janelas de oportunidade, realmente dá lucro.
E se eu estou numa situação onde eu dependo de uma matéria-prima que tem que andar um pouco mais, e aí a gente sabe que insumos, que commodities agrícolas, elas pagam muito caro para andar. O preço do frete impacta muito. Então, lá no Rio de Janeiro, da mesma forma, eu tenho que ficar atento a essas oportunidades. E muitas vezes, só de procurar, daqui a pouco eu já consegui achar um lugar para pegar a principal fonte energética da minha dieta e aí a viabilidade dela acontece. Então, eu tenho que estar atento, eu tenho que estar muito antenado em tudo que está acontecendo. Se eu quero buscar viabilidade, buscar lucro numa região onde a matéria-prima é mais cara, onde essa matéria-prima tem que viajar muito, então eu tenho que ficar muito atento. E se você vai começar a engordar boi, então eu preciso te dizer o seguinte: bem-vindo ao mundo da pecuária, bem-vindo ao mundo do boi. A gente tem que respirar boi, tem que ler, tem que estar... Em vez de pegar o WhatsApp, ficar naqueles grupos lá, vendo notícia ruim, que não te leva nada para lugar nenhum, faz o seguinte: pega as mídias sociais, pega o celular e começa a procurar notícia, lugares que vendem matéria-prima, quem compra, quem vende, cotação de boi, preço de bezerro, preço de vaca, os índices, os indicadores, ou seja, começa a estudar isso, porque o conhecimento, esse tipo de informação te ajuda muito a sair do zero ao lucro no confinamento. Então, para começar numa região com uma dificuldade logística, uma dificuldade de conseguir matéria-prima num custo bom, num custo que encaixe, eu tenho que ficar muito antenado na minha operação. E vou dizer o seguinte: pode ser que a maior parte das pessoas da sua região não vão conseguir sair do zero ao lucro. Mas se você fizer certo, você consegue. Por isso mesmo, lá dentro da Semana Confinamento com Lucro, eu disse algumas coisas importantes em relação a isso. E para quem está lá já sabe que vai ter uma continuidade para isso tudo. Alguns truques, algumas coisas que você não vai achar por aí de uma forma muito fácil. Algumas coisas que fazem a diferença, sim. E eu vou falar uma delas, ou melhor, duas delas, conforme eu for respondendo as próximas perguntas aqui para baixo. Vamos lá, então. Então, espero que eu tenha respondido ao meu amigo lá do Nordeste, ao meu amigo lá do Rio de Janeiro, que realmente estava com essa dúvida: Marcelo, vai ser viável para mim aqui ou não? Se eu não te respondi ainda, se você quer mais alguma ajuda ainda, fica atento lá dentro do nosso grupo fechado, da nossa comunidade fechada, do grupo Confinamento com Lucro, lá do Facebook. Eu posso te responder por escrito, deixar registrado lá para você ter acesso a essa informação. Muito bem. Agora, a segunda pergunta que chegou é o seguinte: alguém falou assim: Marcelo, qual é o segredo da maior lucratividade? A pergunta foi essa. O segredo da maior lucratividade. Eu gostaria de saber qual o segredo de ganhar mais e ter mais lucro no confinamento. Muito bem. Para responder isso, eu vou te convidar a olhar um pouco para a produção de proteína de aves e suínos, frango e porco, suínos e aves. Existem algumas coisas que esse sistema, tanto a produção de proteína de frango quanto proteína de suínos, a suinocultura e a avicultura, elas já estão na frente da pecuária, porque, obviamente, fazer pesquisa nessas espécies é mais fácil, o ciclo delas é mais curto, então, fazer pesquisa em suinocultura e avicultura é mais fácil. Na pecuária, a gente ainda está, vamos dizer assim, caminhando para trazer bastante tecnologia. E uma das coisas que atrapalha muito o resultado, atrapalha demais, desanima, é a falta de constância na engorda de boi. Se você reparar, a ração, por exemplo, que o frango come, que o porco come, é sempre igual. Se você for num confinamento tradicional, e não importa muito o tamanho desse confinamento, mas, obviamente, as grandes operações já tem uma estrutura de maquinário mais pesada, já tem uma mão de obra mais treinada, já tem uma atividade mais industrial. E aí a gente tem algumas facilidades por conta disso. Mas qualquer propriedade que você for, muitas vezes, você vai ver variação na dieta, no padrão da comida que está no trato. Desculpa, no padrão do trato que está no coxo. E aí, seu João, é o seguinte: por mais que seja bonito ver um coxo cheio, isso não é o que vai engordar o seu boi necessariamente. Então, se você está lá dentro dos grupos da Semana Confinamento com Lucro, eu vou colocar lá hoje um vídeo do que o Tunico falou. O Tunico, outro dia,
me mandou um vídeo e contou algumas coisas. Eu vou te contar um pouco da experiência dele. Ele engorda boi há muito tempo já. Você vai ver lá dentro dos grupos da semana Confinamento com Lucro. Agora, se a comida varia, então eu vou dizer o seguinte, a variação é um problema seríssimo, seríssimo. Porque é a mesma coisa que eu fazer o seguinte, ó. Eu pego o meu carro, ou pego a minha caminhonete, vou sair daqui de Bauru, interior de São Paulo, vou montar nela e quero desembarcar lá no Recife. Maravilha. Aí, eu coloquei um diesel S10 aqui em Bauru, certo? Aí eu fui andando, chegou num lugar, por meio, errei o caminho, aí o GPS perdeu o sinal, cheguei, não estava sem GPS, cheguei num lugar para você abastecer, tinha um posto ali, que era de uma usina, um posto meio esquisito ali. Eu fui lá, abasteci com outro diesel. Aí mais para frente eu fui subindo a estrada e peguei outro diesel. E cada um desses combustíveis tinha uma quantidade de impureza, de porcaria misturado junto. E aí a minha caminhonete começou a falhar, começou a perder potência. E é exatamente isso que acontece quando a gente tem problemas nas dietas do confinamento. A dieta começa a perder potência. Então, se eu tenho um diesel bom, a minha caminhonete rende bem. Se eu tenho um diesel misturado, batizado, a minha caminhonete começa a ter problema. Rende menos, esquenta, estraga, muitas vezes até estraga o motor. E é isso que é a principal fonte de problema que mais atrapalha a viabilidade, ou melhor, a lucratividade das operações dos confinamentos. E quem quer engordar boi é essa variação, porque é muito comum, sabe? É muito tradicional, uma coisa que já se faz há muitos anos. Vai lá, pica o capim, põe no coxo, coloca lá um trato bonito, coloca lá um farelo, um milho moído, e fica muito bonito aquilo. E muitas vezes a gente tem a tendência de querer ver muito verde no trato, muita silagem, muito capim picado. E lá dentro da semana Confinamento com Lucro, das aulas da semana, eu te expliquei por que isso é um equívoco, porque isso é um engano. E eu espero que você tenha entendido isso, porque, na verdade, quando a gente pensa em volumoso, em fornecimento de volumoso, pode ser ótimo, mas muito mais necessário em outros momentos do ciclo. A hora que eu estou ali na engorda, eu preciso ter potência e eu preciso ter constância. Constância significa conseguir servir aquele trato forte sempre. E aí, se eu tenho um animal que está bem, eu tenho uma dieta que é constante, então a potência da dieta e a constância da dieta, ou seja, a potência da dieta e a constância da dieta são o maior segredo para aumentar a lucratividade. Porque um animal que está recebendo uma boa quantidade de nutriente que é capaz de levar ele a ter um bom ganho de peso, e isso se repete todos os dias, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. É claro que tem alguns detalhes, alguns perigos que aparecem no meio do caminho. E um deles foi o que o meu amigo perguntou, na verdade, aqui em cima. A primeira pergunta do dia de hoje. Eu vou pedir licença para vocês e vou voltar aqui no meu celular até onde está a pergunta para responder. Vamos lá. Foi acho que o Reginaldo, né? Doutor, em relação às toxinas presentes nos grãos, há algum medicamento para prevenção? Ou é somente a questão do mau armazenamento? Muito boa pergunta. Quando a gente fala em medicamento, quando você fala em medicamento, eu entendo o seguinte: uma droga, um fármaco, tem uma ação farmacológica que vai lá e destrói essa toxina, como se essa toxina fosse uma bactéria ou um vírus. E aí eu tomo um antibiótico, por exemplo, estou com uma infecção bacteriana, eu tomo um antibiótico, ele vai lá e pum, combate, mata a bactéria. Ou então eu tomo um antifúngico, ele vai lá e mata o fungo. Ou então o vírus já não funciona assim, né? O vírus a gente consegue matar com as nossas células de defesa, mas não existe assim até existe alguns estudos, algumas drogas, mas é um pouco mais controverso, isso nós não vamos entrar nesse assunto agora. Mas toxina não é um organismo vivo, ela é um corpo estranho que tem uma estrutura molecular muito estável. Então, se você pegar essa toxina e botar ela numa temperatura fortíssima, que mataria qualquer bactéria, ou então numa temperatura baixíssima, num ultracongelamento, que mataria qualquer bactéria, essa toxina não é destruída. Ela permanece estável. Por quê? Porque justamente essa toxina, ela não é um organismo vivo. E aí, o que eu tenho que fazer? Sim, existe
um tipo de aditivo que não é um medicamento, porque é um aditivo natural. Inclusive, eu estudei bastante esse aditivo, conheço um bem potente. Ele gruda, assim, na toxina como se fosse uma esponja, uma areia. E aí ele impede que essa toxina entre no organismo do boi. Essa micotoxina é jogada fora junto com as fezes. É um blend absorvente de micotoxinas. E justamente esse é um dos pontos importantes para garantir viabilidade nas dietas, porque mesmo que eu tenha constância, como eu acabei de dizer para vocês aqui, a importância de ter potência e constância, eu ainda posso ter um problema relacionado a essas contaminações por micotoxinas da dieta. Então, eu tenho que cuidar disso também. E aí a gente já vai desenhando assim um mapa, um passo a passo para você que quer começar a engordar, realmente fazer do jeito certo já para sair do zero ao lucro logo de cara. Muito bem. Uma outra coisa, uma outra pergunta que chegou para a gente aqui é o seguinte também. Doutor, o que eu preciso para começar do zero e ser consistente? E essa é uma palavra fantástica, porque é quase igual a constância, na verdade, né? Mas é um pouco mais abrangente. Consistência é uma coisa que, no meu entender, assim, a tradução dela ela é mais longa, ela dura mais, assim. Para ter consistência, precisa ter um método. Precisa aprender a engordar utilizando um método que funcione, um método bom, por exemplo, o método confinamento do zero ao lucro, e aplicar esse método de forma constante. E eu vou te dizer uma outra coisa, que agora não é uma parte técnica, mas é uma parte que vocês que estão aqui com a gente hoje, vocês precisam saber, porque é o seguinte, ó, consistência, ela depende de pessoas. Inclusive, no final do vídeo do Tonico, que está lá dentro do grupo da Semana Confinamento, aliás, não está ainda, eu vou colocar lá dentro do grupo do Facebook da Semana Confinamento com Lucro. No final do vídeo do Tonico, ele falou uma coisa importantíssima que eu acho fundamental. Vou falar um pouco sobre isso aqui agora, mas a tua equipe tem que ser você lá dentro da fazenda, dentro do confinamento. Você tem um funcionário que ajuda? Ótimo. Você não tem nenhum funcionário que ajuda, você vai fazer sozinho? Maravilha, faça sozinho. Sim, veste essa camisa sem preguiça. Saiba que boi come de domingo a domingo. Então, domingo ele tem que comer na hora certa também. Tudo isso está lá dentro do método. O que eu estou te dizendo aqui é o seguinte: você, seu João, você que vai fazer a coisa acontecer, precisa estar comprometido com o seu resultado. Você vai aprender a fazer. Você entrou com a gente lá no método. Você vai aprender a fazer. Mas você precisa estar comprometido. Comprometido e animado, empolgado, olhando esses animais, gostando do que faz. Então, se você não gosta de boi, pensa bem, porque é um organismo vivo. O boi, ele se comunica com a gente, o boi fala com a gente. O Tonico falou isso lá também. Então, essa parte que está relacionada ao ser humano é muito importante, esse tipo de consistência. E depois, dentro do método que você vai aplicar, e aí já é a parte teórica, é um método que tem 3 pilares importantes. O primeiro pilar é a dieta. A dieta, a formulação da dieta, a dieta tem que ser forte e a dieta tem que ser simples. A dieta tem que ser simples. Tem muita gente que gosta de fazer a coisa mais difícil do que ela é. Tem alguns técnicos que muitas vezes gostam de dificultar e não é de propósito, é porque lá na faculdade a gente aprende uma coisa maravilhosa. A hora que chega na prática, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Então, tem que ser simples, porque o simples, faça o simples bem feito. Depois que você fizer o simples bem feito, você vai ter um próximo passo que é um avançado. Por exemplo, lá dentro do programa Confinamento do Zero ao Lucro, o último módulo é confinamento avançado. E aí, você já vai estar preparado para dar aquele passo. Mas ainda assim, mesmo dentro do avançado, tem que ter uma simplicidade possível para a tua equipe entregar. Então, o segundo pilar desse método é o quê? É o manejo. Se eu estou trabalhando com uma dieta que é forte, simples, e o meu manejo, do jeito que ele tem que acontecer, ele vai acontecer, porque é simples de fazer o manejo também. E o terceiro pilar é justamente o combate a essas contaminações, a essas perdas que acontecem pela presença das toxinas. Agora, a armazenagem dos alimentos também é muito importante, é fundamental. Pensa comigo, seu João do céu, olha o preço que está o milho. O senhor vai comprar um milho e botar num lugar que chove em cima dele?
E lá na roça, vou comprar um milho na roça. Marcelo, vou comprar um milho na roça que é mais barato. E realmente, um milho na roça pode ser, sim, uma opção interessante, uma opção mais barata. Mas tem o seguinte, muito importante que você saiba disso. Quando você vai comprar um milho na roça, tem que saber o teor de umidade dele. Se ele estiver úmido, se ele não passar por um processo de secagem, se você tiver um milho com uma umidade, uma atividade de água mais alta, o que vai acontecer? Você não vai conseguir, ou melhor, você vai conseguir usar, mas você não vai chegar num ganho de peso bom, porque esse milho vai se contaminar muito fácil, tanto por vir muito úmido do campo, quanto pelo fato dele estar numa armazenagem que recebe água, que recebe umidade do ambiente. Então, a armazenagem é muito importante. Sim, foi muito boa a sua pergunta, mas parabéns, pergunta muito boa, muito bem. Uma outra dúvida, e aqui já caminhando aqui para a parte final da nossa conversa de hoje, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Opa, tem mais uma pergunta aqui. Como eu não tenho Facebook, o senhor não tem um grupo de WhatsApp para a gente acompanhar? Sim, a gente tem uns grupos de WhatsApp dentro da semana Confinamento com Lucro. Se o senhor não está lá, seu Adolfo, me manda uma mensagem inbox aqui no Instagram, a gente vai providenciar para não deixar o senhor fora. Pode ficar tranquilo, entre em contato comigo no inbox aqui pelo Instagram. Muito bem. A próxima pergunta que chegou para a gente aqui hoje é o seguinte. Marcelo, como eu faço para começar um confinamento do zero? Eu quero começar do zero. O que eu faço? Quando eu ouvi essa pergunta, eu entendi ela um pouco diferente das outras, porque significa assim, começar do zero é assim, vou fazer um projeto? Vou. Mas antes do projeto, o zero mesmo é assim. O que eu te oriento? Dá uma procurada, dá uma olhada aí na sua região para quem você vai vender essa carne, seu João. Para começar uma operação de engorda, o senhor tem que saber quem que é seu cliente, o que ele gosta de comprar, quanto que ele paga, quanto que ele vai te pagar nisso. Se você não tem mercado aí, talvez o senhor tenha que procurar ou esperar ou procurar mais, tem que saber para quem que vai vender essa carne. Porque, obviamente, que se eu vou fazer uma operação, um projeto de confinamento para 1.000 bois estáticos, maravilha, ou 10.000 bois estáticos, maravilha, eu já sei que eu vou ter que fazer alguns tipos de contato com os frigoríficos grandes da minha região, mas talvez esse não seja o seu caso, e talvez isso seja até mais fácil para você. Mas vai procurar, de acordo com o tamanho do seu projeto, procure os potenciais clientes para a sua carne. Isso a gente também conversa lá dentro do método Confinamento do Zero Lucro, porque é muito importante, é lógico, nós estamos falando de duas coisas diferentes. Três, aliás, eu poderia dividir em três. Primeiro, negócio, comércio, compra e venda, habilidade de negociação, tem que ter um pouquinho disso. A gente inclusive fala um pouco lá no método também da compra de animais, que é importante também. Segundo, a parte técnica, que é a base do método, vamos dizer assim, a estruturação das dietas, o manejo tem que ter também as contaminações. E um terceiro ponto, que é essa atitude que a gente tem que ter de estar sempre ali, de estar sempre olhando, de realmente querer fazer. É muito importante que a gente realmente queira fazer para ficar bem feito de verdade, né? Então, tem que olhar, primeira coisa, procurar para ver onde eu vou vender essa carne. Isso vai me ajudar na primeira parte, que é a minha análise de viabilidade, que eu já falei um pouquinho mais cedo aqui hoje. Quando você estiver lá dentro do programa com a gente, com a sua planilha, só colocando os numerozinhos lá para saber se vai dar certo, se com esse boi que você achou, se com essa comida que você tem, vai dar certo, você está preenchendo a sua planilha, você vai saber se esse cliente que você achou que te pagou isso, que te paga isso por esse boi, é um bom cliente. E aí você consegue começar com o pé no chão. O meu objetivo é te ensinar a começar com o menor número possíveis de variáveis, de forma simples, e olhando do começo ao fim, desde a parte técnica até para quem você vai vender o boi. Então, conheça os clientes, use o método e comece sempre com a análise de viabilidade. É muito importante começar com a análise de viabilidade. Muito bem. Então, se você que está aqui com a gente hoje já está dentro dos grupos lá da semana Confinamento com Lucro, você já assistiu às aulas, já participou, você já entendeu um pouco mais de tudo isso que eu falei aqui hoje. Se você que está chegando aqui agora, ou se você que acompanhou aqui com a gente, tem alguma dúvida adicional, alguma outra dúvida, fique à vontade, pode colocar a sua dúvida aqui agora.
De tudo que eu te disse aqui hoje, tem algumas coisas que eu gostaria de deixar muito bem registrados nesse vídeo e na sua memória. Então, é o seguinte, primeiro de tudo, olha o que você vai fazer do começo ao fim, aonde você vai comprar esses animais, quanto custa, qual tipo de alimento tem na região. Faça a sua análise de viabilidade econômica, faça o seu planejamento financeiro mínimo para saber quanto de dinheiro você vai precisar. E aí tem alguns truques interessantes que não dá para a gente ficar falando aqui, porque realmente depende muito da tua realidade aí. Mas tem alguns truques interessantes para você se planejar, que te impedem de levar um baita susto lá no final do ciclo. Então, fez o planejamento, comprou os animais, tem uma parte muito importante que tem que fazer uma adaptação muito bem feita, não é adaptar animal para o confinamento, não é fazer o jeito que eu aprendi com meu pai há muito tempo atrás, não. Nós estamos falando aqui e eu gostaria que você entendesse que hoje tem que confinar de forma diferente. E para conseguir confinar de forma diferente, um dos grandes segredos é a maneira como você faz a adaptação dos animais. Animal bem adaptado tem o rumen bem desenvolvido. Animal bem adaptado é capaz de responder às dietas de confinamento. Animal bem adaptado engorda bem, ou seja, ele atinge o potencial máximo de ganho de peso que ele nasceu para ter. Uma boa adaptação, uma boa dieta. Se você cumprir os 3 pilares, se você está trabalhando para neutralizar o efeito negativo das micotoxinas, das toxinas bacterianas que estão ali junto com os alimentos, então você chega no potencial máximo. E talvez você nunca tenha ouvido falar disso, de contaminação. Marcelo, eu conheço boi há muitos anos, meu pai, meu avô, que contaminação, Marcelo, assim, a gente sempre deu para o boi comer tudo que tinha de disponível ali. O negócio tá um pouquinho bolorado essa silagem, mas vai assim mesmo, Marcelo. Você nunca ouviu falar disso, não. E eu sei que isso passa na cabeça de muita gente. Eu cresci, eu vou fazer 50 anos no ano que vem, dia 10 de julho, inclusive. Eu cresci vendo boi comer de tudo, realmente. Assim como eu cresci também vendo quem produzia leite passar um baita aperto a vida inteira, inclusive naquela época, controle de mastite era um problema seríssimo, qualidade sanitária do leite, perdia-se muito leite. Eu via a gente alimentando boi com cama de frango lá atrás, enfim, a gente fez muita coisa. E hoje eu vejo muita gente alimentando animal com resíduos que realmente têm um grau de contaminação altíssimo. Só que hoje eu sei que esse tipo de prática leva a um problema metabólico, por exemplo, uma sobrecarga no fígado e uma redução no ganho de peso. Então, se eu não consigo ter um bom ganho de peso, como é que eu vou ter lucro? Como é que eu vou sair do zero ao lucro? Se o meu ganho de peso é moderadamente baixo, se eu tento aumentar o ganho de peso melhorando as dietas, chega lá no final, eu não consigo fechar a conta, tem algum furo, tem algum erro, alguma coisa que está acontecendo ali que está prejudicando, que está impedindo a lucratividade daquela operação. Então, seu João, o que funcionava antes, lá com seu pai, pegar os resíduos de panificação da cidade, deixar ele embolorando e deixar o boi comer e achar que está tudo certo, uma silagem que está preta, uma casca de laranja ali, uma polpa de laranja úmida que fica no tempo uma semana, 15 dias ali, é um processo de fermentação constante. Eu expliquei para você muito bem dentro da semana Confinamento com Lucro e eu vou falar aqui agora de novo. Essas fermentações indesejadas, que a gente não quer que ela aconteça no alimento, ela rouba nutriente, rouba energia do alimento. Então, é a mesma coisa que eu fazer um furinho na mangueirinha que leva diesel para o motor, e aí eu perco diesel durante a minha viagem. Perco diesel porque as bactérias, as bactérias e os fungos, por exemplo, principalmente as bactérias nesse sentido, fermentam os carboidratos e transformam o alimento num alimento mais fraco e mais contaminado. Por isso, se o senhor ainda não cuidava desse fator, desse problema, e passar e entrar com a gente lá dentro do método Confinamento do Zero ao Lucro, o senhor vai deixar de perder dinheiro nesse pilar. E vou dizer uma coisa, só esse pilar pode transformar o seu resultado de forma muito importante. Então, hoje, para engordar, para sair do zero ao lucro na engorda, eu preciso ter um método muito bem aplicado, preciso aplicar esse método
e eu preciso ter uma dieta simples, eu preciso me proteger das contaminações e, principalmente, você precisa saber que as coisas não são como eram antes. Tudo mudou, a gente vive uma época diferente, a arroba está apertada, e se você acha que a arroba vai ficar apertada só agora, talvez esse vídeo ele também vai ficar disponível gravado aqui no Instagram. Aí daqui a um ano alguém está lá assistindo essa conversa nossa de hoje. Hoje nós estamos aqui ao vivo, olhando olho no olho, nós estamos aqui conversando sobre isso. Mas alguém vai pegar esse vídeo logo ano que vem. E aí agora eu vou falar para você o seguinte, hoje a arroba está realmente apertada, margem apertada, e não é só hoje, a gente tem movimentos cíclicos dentro da pecuária, eu ensino um pouco isso dentro do meu método também. E aí, se a gente bobeia com essas perdas que eram aceitáveis lá atrás a gente deixava um boi 5 anos engordando no pasto, era assim que a gente fazia, era 5 anos engordando no pasto. E tinha uma inflação tão grande que só o boi parado no pasto já me dava um dinheirão, deixava um dinheiro ali, ó, rendendo horrores no pasto. Hoje não. Hoje, até quem ganhava dinheiro com boi, se não se atualizou, se não está trabalhando do jeito certo, está preferindo arrendar a fazenda, arrendar o sítio, vender tudo, sair, fugir. Então, por isso, é muito importante a gente entender que para sair do zero ao lucro no confinamento, tem que fazer diferente, tem que fazer de um jeito diferente do que você sempre fez. Muito bem. Nossa conversa aqui por hoje era isso. Muito obrigado pela tua presença e pela tua companhia. Espero que eu tenha te ajudado bastante aí, te dado alguma ferramenta importante para você aplicar de imediato no seu confinamento, para aumentar o seu lucro, para você sair do zero ao lucro. Um grande abraço a todos, uma ótima noite, fiquem com Deus. Até mais.